Boa noite, Deus abençoe. Hoje nós vamos falar sobre o poder do shofar, uma aula completa sobre essa arma espiritual legítima e poderosa. Só esperar aí o pessoal chegando. Glória a Deus. Vai se apresentando aí, vai dizendo o seu nome, sua cidade, seu estado. E hoje vamos ter uma aula poderosa sobre o poder do shofar. Já estou com o shofar aqui. Está aqui. Para eu explicar para vocês tudo isso aqui. Vai ser uma bênção. Tem aqui o meu carneirinho também. Já chama carneirinho. Meu carneirinho está aqui. Vamos ter uma aula de shofar, gente. Você tem vontade de aprender sobre esse tema? Fique conosco até o final. Esperar esse povo chegar. Como é que foi a aula de ontem para vocês? Ontem tivemos uma aula tremenda também sobre o poder dos nomes, né? Quem lembra aí? Maravilhosa. Falei sobre o mapa profético também. Isso aí. Vamos chegando. Infelizmente, sempre a gente tem que dar esse tempinho, né? Esperar o pessoal chegar. Faz parte. Porque o Instagram vai avisando para todo mundo que nós estamos online. Então o pessoal vai vendo o aviso, vai ver a bolinha acesa, eu vou entrar, e vai entrando. Então, faz parte. Amém, gente? Escrevam para mim aí, por favor, com letra maiúscula, tudo com letra maiúscula, o poder do shofar. Shofar é com S, gente. S-H-O-F-A-R. Escrevam aí o poder do shofar. Eu não posso tocar alto aqui agora, senão meu cachorro vai começar a latir. Mas daqui a pouco eu toco. Daqui a pouco eu me empolgo aqui e toco. Ó, já apareceu na janela ela aqui, ó. Mas vamos lá, gente. Vamos lá. O que é o shofar, gente? Shofar, ele nada mais é. Shofar nada mais é do que a voz de Deus. É assim, é simples assim, né? O shofar nada mais é do que a manifestação da voz de Deus. Então, quando um profeta toca o shofar, o que sai do shofar é uma verbalização de um comando do próprio Deus. Isso é muito poderoso, gente. É muito poderoso. As pessoas pensam que shofar é apenas um instrumento que faz barulho, igual um apito, igual uma corneta. Mas não. O shofar, ele é um instrumento profético, né? Só para vocês terem uma ideia, já havia shofar no céu, antes da fundação do mundo, tá? Já havia shofar no céu, porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, né? Então, esse instrumento sagrado, ele representa a voz de Deus. Quer ver? Vamos para a Bíblia um pouquinho? Lá em Êxodo capítulo 1, versículo 16 e 19. Preste atenção nisso, por favor. Êxodo 1, 16 e 19. Disse, quando ajuntardes no... Espera aí, deixa eu ver se eu anotei certo aqui. Não, deixa esse texto para daqui a pouco. Deixa eu ver se é Gênesis. Também não é Gênesis, claro que não é.
Deixa esse texto para daqui a pouco, tá? Mas eu queria tanto ler isso para vocês, então eu vou ser um pouquinho mais obstinado aqui. Dá um minutinho para mim. Não tem como procurar agora, senão eu vou embolar a live toda. Mas é um texto conhecido, tá? É um texto conhecido. Que tá... daqui a pouco vocês vão botar aqui para mim. Vocês vão dar aula para mim, né? Quando Moisés recebe a Torá. A Torá, que são as pedras com os 10 mandamentos. A lei de Deus. A Bíblia diz que nessa ocasião, um grande toque de trombeta, um grande toque de buzina, veio sobre todos aqueles que estavam ao redor da montanha, ao redor do monte. O próprio Deus falando ao som da buzina. A Bíblia diz que Deus fala no som das trombetas. Então o que é buzina? Olha, buzina na Bíblia, trombeta, é shofar. Em algumas traduções pode aparecer também como corneta, é shofar, né? Agora esse texto aqui, ele é muito objetivo. Amós capítulo 3, versículo 6, vai dizer assim: tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se apavore? Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se apavore? Só que aí, 2 versículos depois, versículo 8 de Amós 3, rugiu o leão, quem não temerá? Bradou o Senhor, quem não profetizará? Então, no mesmo texto que fala do toque da trombeta, que as pessoas se assustam com a voz de Deus, no mesmo texto vai falar que rugiu o leão, que é o próprio Deus, quem não temerá? Então, o toque da trombeta, aqui em Amós capítulo 6, Amós capítulo 3, versículo 6 e 8, o toque da trombeta é comparado com o rugido do leão da tribo de Judá, né? Qualquer hora eu vou fazer uma live só sobre rugidos, rugido de leão. Nós também vamos ver na Bíblia, eu não vou ficar dando muito versículo aqui não, mas só para vocês saberem, né? Lá em Mateus capítulo 24, versículo 31, o toque do shofar, ele aparece no Novo Testamento como o som do arrebatamento, o toque da corneta dos anjos, o som do arrebatamento. Eu acho até interessante que há uns 15 anos atrás começou essa moda do shofar na igreja, né? E foi um tal de gente tocando shofar aqui, tocando shofar ali, tocando shofar aqui, tocando shofar ali. A visão celular trouxe o shofar, a ideia do shofar. Daqui a pouco o shofar estava na Assembleia de Deus, estava na Batista, estava na Presbiteriana, estava não sei o que, estava na Metodista. E aí alguém comentou comigo assim: pastor, na época eu era pastor, né? Ou já era apóstolo, não lembro. Pastor, esse negócio de modinha do shofar na igreja, toda a igreja tem um toque do shofar, isso é uma moda, é um modismo. E eu falei assim: não é modismo. Então por que nunca teve isso na igreja, agora está tendo? Eu falei: porque nós estamos perto do arrebatamento. Nós estamos perto do arrebatamento. E Deus está ensinando a igreja a conhecer o toque que nos levará a encontrar com Jesus nas nuvens. Então, nós somos a geração, nós somos a geração que conhece o toque do shofar. A geração do teu pai, do teu avô, do teu bisavô, não conhece o toque do shofar. Porque não era a geração do arrebatamento. Mas você, seus filhos, seus netos, são a geração que conhecem o toque do shofar, né? Nós precisamos conhecer para depois reconhecer. O dia que o toque for tocado nas nuvens, nós vamos falar: eu sei o que é isso. É o rugido do leão da tribo de Judá, me chamando para encontrar com ele, para viver com ele. Faz sentido isso para vocês? Tá bom? Agora, primeiro shofar que a Bíblia vai mostrar, primeiro shofar que a Bíblia vai
Já tem gente pedindo para eu tocar o chofar. É a mesma coisa da aula de ontem. Vocês não querem o conteúdo, né? Olha, eu vou puxar a orelha de vocês, hein, gente? Eu quebro o pau com vocês. Vocês querem ouvir o toque, mas não querem o conteúdo, né? Vamos lá. Quando Abraão, ele leva Isaac para o monte, Isaac pergunta: pai, eu estou vendo aí o cutelo, estou vendo a lenha, estou vendo as pedras, estou vendo as cordas, mas onde está o cordeiro? E aí Abraão canta, né? De acordo com a cultura judaica, Abraão canta, né? Jeová Jireh, Deus proverá. E Abraão vai repetindo, enquanto ele sobe o monte, ele vai repetindo: Deus proverá. E quando ele amarra Isaac e ameaça matar Isaac, e o anjo diz para ele não fazer, Abraão então ele olha para trás e vê um animal, diz a Bíblia, preso pelos chifres. Preso pelo chifre. Que é isso aqui, ó. Na verdade é um desse aqui, ó, pequenininho, que fica aqui, tá? Que fica aqui, ó, preso pelo chifre. Então, quando Abraão mata aquele animal, ele tem na sua mão, de acordo com a cultura judaica, o primeiro chofar, o chofar sagrado dado pelo próprio Deus. Tá bom, gente? Uma curiosidade aqui sobre o chifre é que o chifre do carneiro, ele é um chifre para trás, porque é um animal manso, tá? Ele é um animal manso, não é assim igual chifre de touro, não. É um chifre para trás, coladinho na cabeça. Já já nós vamos falar sobre como esse chofar ele é feito, como é que confecciona um chofar. Tá bom, gente? Então, qual é o chofar mais correto? De acordo com vocês aí, qual é o chofar mais correto? O pequeno ou o grandão? Escreve aí rapidinho para a gente ganhar tempo. Qual é o chofar mais correto? O pequeno ou o grandão? Esse aqui é difícil de tocar. Esse é difícil de tocar. Eu ganhei ele na Bahia há 2 meses atrás. Mas ainda vou tirar um toque dele. Qual é o chofar mais correto? O pequeno ou o grandão? Enquanto vocês escrevem aí, eu vou tocar. Uma pessoa escreveu pequeno, 2 pessoas escreveram grande, né? Qual é o chofar mais correto? O pequeno ou o grande? O grande, o pessoal está botando aqui, grande. Sai fora. Vai para lá. O grande, gente. O pequeno. Então eu vou explicar para vocês aí como é que funciona isso. O chofar correto, eu já dei até o spoiler aqui, contando a história de Abraão. Se você prestou atenção, você vai saber. O chofar correto é o pequeno, o chofar de carneiro. Esse é o chofar correto, que é para ser usado nas festividades do calendário bíblico. Também, qualquer hora dessa, eu vou dar uma aula aqui sobre o calendário bíblico, porque a maioria de vocês ainda está vivendo no calendário pagão, gregoriano. Então, você tem que tocar o chofar na lua nova, tocar o chofar no Shabat, no sábado, né? Tocar o chofar nas festividades bíblicas. E é o chofar pequeno, é o chofar de carneiro. É esse chofar que você vai ver o judeu tocando. Aí a pessoa fala assim: ah, mas eu gosto do grandão. Isso é coisa de brasileiro, gente. Brasileiro gosta de aparecer. A começar em mim, aqui. Eu vou para Israel agora dia 10 de junho. Se Deus quiser, eu vou comprar um chofar gigante. Vou comprar um chofar gigante, se Deus quiser. E se tiver condições. Porque nós somos brasileiros. Brasileiro gosta de aparecer, querido.
parte da nossa natureza, tá tudo bem. Mas de onde surgiu essa ideia de chofar grande? Tem uma história. Quando os judeus saíram de Jerusalém fugidos, né? Várias vezes que os judeus saíram fugidos de Jerusalém, saíram da Terra Santa e tiveram que se estabelecer muitas vezes na região baixa da África. E na África não encontraram carneiros. Entende, gente? Na África não encontraram carneiros. O que tinha na África? Antílopes. O que é um antílope? É um animal que tem uma fisiologia parecida com a de um cavalo, né? Ou de um veado, sei lá, um quadrúpede de perna comprida. E o antílope que tem esses dois chifrões aqui, que esses ficam sempre à frente. Esse aqui é desse lado aqui. Olha só eu, chifrudo, que coisa feia. Então, o antílope era o único animal que existia para fazer um chofar. E para não ficarem sem o toque do chofar, os judeus adaptaram a ideia de fazer um chofar de antílope, o que acabou se tornando cultura, acabou se tornando comum. Então, se você chega hoje em Israel, se você chega hoje em Jerusalém, você vai encontrar um chofar de antílope, tudo bem. Se você chega numa sinagoga judaica, você vai encontrar um chofar de antílope. E se você chegar numa igreja evangélica, você também vai encontrar um chofar de antílope. Mas, profeticamente falando, né, já que eu estou dando uma aula para vocês, profeticamente falando, o ideal é que você procure ter um chofar de carneiro. Esse aqui é um chofar de carneiro pequeno. Existem uns maiores, chama-se chofar de carneiro jumbo, mas não chega nem a metade desse chofar aqui. Quanto maior o chofar, mais fácil de tocar. Por isso que eu tentei tocar isso aqui e nem consegui. Vamos tentar de novo, mas já sei que não vai dar certo, tá? Saiu mais ou menos, tá? Então, essa questão do chofar. Agora, importante para vocês, chofar não é berrante. Tem gente que pensa. Eu pensava, confesso, eu já paguei esse mico. Há 19, 18 anos atrás, eu fui para uma cidade pregar e eu passei numa lojinha de artigos de agricultura e eu vi aquele negócio pendurado lá. Eu falei, uau, um chofar grandão, quanto é? R$100. Eu falei, nossa. O dono não deve ter noção, né? O dono não deve ter noção, deve estar vendendo barato. Vou comprar. Comprei o berrante e voltei todo feliz para minha igreja. Gente, quem nunca pagou um mico para Jesus, né? Quem nunca pagou um mico para Jesus? Só que o berrante, quando eu tocava, ele fazia assim. O rei do gado, Pantanal. O berrante é um instrumento feito de chifre de boi, o que é extremamente proibido para o judaísmo. O antílope ainda vai. Qual é o problema do berrante? O berrante ele é feito de emendas. Se você olhar um berrante, são vários pedaços de chifre que vão emendando, porque não existe chifre de boi tão grande. Então ele é feito de emendas, mas o chofar não pode ter emendas, ele tem que ser liso. Esse pedaço de couro aqui simplesmente é uma ferramentinha que eu coloquei para pendurá-lo. Todo lugar que eu vou, para não ter que botar no chão. Mas ele é liso, chofar liso. Tá? Então, qual a diferença do berrante para o chofar? O berrante vai atrair boi. Se você quiser atrair boi, querido, toca o berrante aí. Vai aparecer um monte de boi na tua casa. Agora, se você tocar o chofar, você vai atrair a glória de Deus. Né? Estou vendo o profeta Christopher chegando. Profeta Christopher, eu estou dizendo, qual a diferença do berrante para o chofar, né? Berrante atrai boi. Chofar atrai anjo. Chofar atrai o sobrenatural. Entenda uma coisa, gente. Chofar é sobrenatural. Agora, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 8, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a importância de você tocar o chofar com precisão.
Ele diz lá, 1 Coríntios 14:8, ele fala: pode alguém chamar o povo para a batalha tocando de maneira errada? Então, quando você toca o chofar de maneira errada, você não consegue atrair os anjos, ativar os anjos. Você não consegue abrir os portais. Você não consegue mover o sobrenatural. Por isso, se um dia você tiver um chofar, ou se você já tem um chofar, não erre o toque, salvo as exceções, ninguém é perfeito. Mas eu geralmente só toco o meu chofar quando o Espírito Santo me manda. Ele fala: toca o chofar. E quando ele manda, ele garante. O toque é perfeito. Quando eu toco sem uma ordem do Espírito Santo, muitas vezes o toque sai errado. Perigoso. Agora mesmo, se eu for tocar aqui na live, talvez eu não toque direito, porque é um ensino. E a gente não pode ensinar com uma arma na mão, né? Isso é perigoso. Mas eu tenho que ensinar vocês. Na verdade, não é que não pode. Nós temos que ter sabedoria para fazer isso. Deixa eu corrigir aqui minha fala. Então, quais são os toques do chofar? Se você estiver anotando, aproveita aí para anotar. Isso é muito importante, porque eu vou falar aqui sobre as frases proféticas, a partir de agora. Frases proféticas. Quais são os toques do chofar? O primeiro toque do chofar é teruá. Teruá. Teruá está lá em Isaías capítulo 55, versículo 9, quando diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são meus pensamentos distantes dos seus pensamentos. Então o teruá vai falar sobre a grandeza de Deus. Não é? Deus é tão grande que ele está lá em cima e pensa de uma maneira plena. E nós aqui embaixo dependemos dele. Quando você toca esse teruá, você está lembrando disso. Você está manifestando isso no mundo espiritual. É como se você estivesse gritando para o mundo espiritual: Deus é grande! Entenda natureza, entenda comércio, entendam traficantes, entendam movimento isso e aquilo, entendam sociedade, entendam anjos, entendam demônios. Deus é grande. Esse toque é poderosíssimo. E como é esse toque? É um toque longo e único. Depois vocês me perguntam, tá? Sobre mulher pode tocar chofar, essas coisas. O teruá é um toque longo e único, que deve ter pelo menos 9 segundos. Por isso ele fala da grandeza de Deus. Pá! Esse toque grande chama-se teruá. Vou fazer um aqui, minha cachorrinha vai vir latir, mas vocês estão acostumados já. Tá bom? Então esse é o teruá. Toque longo que exalta a grandeza de Deus. Existe também o teruá gadol. O que significa gadol? Gadol em hebraico significa grande. Então teruá gadol significa o super teruá. É maior do que esse que eu acabei de tocar. Que são... Sai para lá. Vai para lá. Então, vamos lá de novo. O teruá gadol, ele é maior. Ele é mais longo. Quando acaba? Quando você não tem mais respiração. Aí o teruá gadol. Até não ter respiração. É a grandeza de Deus. Tá? Outra coisa. Não existe, olha que coisa linda. Não existe som de chofar idêntico a de outro chofar. Não existe. Não existe 2 toques idênticos. Porque o chofar ele tem uma identidade profética única. Assim como nós, seres humanos, temos. O chofar fala muito de nós. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, o primeiro toque foi o teruá. O segundo toque é o shevarim. O que é o shevarim? São 9 picotadas. 9 picotadas.
Se você já ouviu alguém tocar chofar, você vai lembrar desse toque. Essas picotadas representam o quê? As lágrimas de Deus pingando no chão por causa do pecado da humanidade. Então, quando se toca o chovarinho? Quando você quer abrir uma ativação de arrependimento, um clamor de arrependimento. Quando você vê que o pecado está permeando a sua sociedade ou a tua igreja, e você toca esse chovarinho para que os portais de arrependimento se abram, para que as pessoas comecem a se sentir constrangidas com seus pecados. Esse toque é extraordinário. Tá? Deu para entender? E o terceiro toque é o tequia. Tequia. Primeiro foi teruá, depois o chevarim. O terceiro, tequia. Esse é o toque. Esse que eu vou ensinar agora é o toque. São 3 toques médios. Esse toque é o toque da batalha espiritual. Esse toque era usado pelos exércitos israelenses quando eles iam para a batalha, e eles já tocavam antes para profetizar a vitória, e depois eles tocavam depois para celebrar a vitória. Então, quando você está numa batalha espiritual, você toca isso para celebrar a vitória, o triunfo de Deus, o triunfo de Jesus, né? Então, esse toque aqui é o que eu mais uso para fazer ato profético. Eu já fiz muita coisa sobrenatural com esse chofar, com esse toque. Entenderam, gente? Esse toque é extraordinário. Agora, qual é o que é uma frase profética? Uma frase profética é quando você está tomado pelo Espírito Santo e você começa a fluir nesses 3 toques. E você vai, coloca um, coloca outro, coloca um, volta para o outro, volta para o terceiro, sem planejar. O próprio Espírito Santo vai te usando, né? Porque tem gente que inventa toque. Não existe isso. Tudo que você faz no chofar precisa navegar no tequiá, no teruá e no chevarim. Então, na presença e no mover, você pode estar assim, ó. Aí você vai construindo as suas frases enquanto Deus vai se movimentando no ambiente. Deu para entender até aqui, gente? Deu para entender? Bom, vamos falar um pouquinho então sobre o processo de confecção do chofar. Isso é muito bonito, tá? E é profético. Como é que se faz um chofar? Porque tem muita gente que pensa que é só arrancar o chifre do animal, né? Chega lá e corta. Não. O chofar, ele faz parte da cabeça e do cérebro do animal. Então, quando você corta o chifre, é bem provável que o animal vá morrer. Então é necessário um cordeiro morrer para te dar o chofar. Yes. Pega essa aí agora. É necessário um cordeiro dar a própria vida para você ter o chofar, para você ter uma voz profética, para você manifestar a voz de Deus. Isso já aconteceu alguma vez? Cordeiro morreu para te dar o chofar? Né, gente? Então, é a primeira lição que nós aprendemos na confecção do chofar. A segunda lição: nenhum chofar vem oco, igual esse aqui, ó. Nenhum chofar vem oco. Todo chofar vem cheio de carne. É uma carne, uma carne como se fosse uma espécie de cartilagem. E todo chofar vem. Agora imagina, se o chofar está cheio de carne, dá para tocar? Sim ou não? Claro que não, né? Se o chofar está cheio de carne, não dá para tocar, não passa vento nele. Então, qual é a segunda coisa que nós aprendemos aqui?
para o shofar ter som profético, tem que tirar a carne. Tem que tirar a carne. Então, como é que tira a carne? Processo do fogo. Você vai botar o shofar no fogo e vai queimando ele, vai queimando. Olha o fogo aí para tirar a carne. Ah, não sei por que tanto fogo na minha vida. Quanto mais carne, mais fogo. Vai tirando, vai queimando. Depois, o especialista vai enfiar um gancho aqui e ele consegue tirar a carne de uma vez só, toda a carne. Ela sai por inteiro. Por quê? Porque a carne tem que sair por inteiro. Tem gente que se converteu há 30 anos e ainda está saindo carne da vida da pessoa. Tem gente que está na igreja 25, 20, 30, 40 anos e ainda está saindo carne. Por quê? Porque não saiu por inteiro. Então a carne tem que sair. E tem que sair por inteiro. Isso é real. Depois que tira a carne, a pessoa fala assim: oh, que maravilha, o shofar está oco. Mas tenta cheirar. Quando você cheira, é um cheiro de podre, um cheiro de carniça. Até quando você compra um shofar novo na loja, é bom dar uma cheiradinha. O meu tá perfeito, tá sem cheiro nenhum dos dois. Mas tem shofar que tem cheiro de carniça, cheiro ruim. O resto da carne deixa podridão. Então, é a mesma coisa. Tem muita gente que fala assim: eu não tenho carne nenhuma na minha vida. Mas você olha para a pessoa e fala assim: isso não está me cheirando bem. Isso não está me cheirando bem. Essa tua história não está me cheirando bem. Essa história do teu casamento não está me cheirando bem. Essa história aí do teu trabalho lá não está me cheirando bem. Tem gente que me chama para pedir cobertura espiritual. Quando eu escuto a história, eu saio de perto. Não cheira bem. O cheiro da carne denuncia. Não adianta. Ah, mas tem gente que compra o shofar. Escuta o que eu vou te falar. Eu já vi isso acontecer. Tem gente que compra o shofar que tem cheiro ruim e joga perfume dentro, joga talco dentro. O cheiro não sai. Não adianta tentar maquiar cheiro ruim. A única maneira de tirar o cheiro de podre do shofar é colocando ele. Isso é o que se faz mesmo. Se você comprou um shofar e ele está com cheiro ruim, faça isso, né? Você vai ter que tampar aqui, ó, botar uma rolhazinha aqui, tampar e encher o shofar com azeite extra virgem. Azeite extra virgem da melhor qualidade. O que representa? A unção. A única coisa que vai tirar a carne é a unção. Isso é verdade. Você tem que encher. Esse aqui eu fiz isso, né? Enche ele de azeite e deixa por 7 dias. 7 dias no azeite. No final dos 7 dias você joga fora o azeite, espera secar e cheira. Se tiver cheiro ruim ainda, mais 7 dias. Então você vai vendo, ó. E agora você vai olhar e vai falar assim: finalmente, o shofar está sem nada, ele está cheiroso. Já dá para tocar? Não! Não dá para tocar. Por que não dá para tocar? Porque precisa passar por um outro processo. O processo da encurvatura. Qual é o processo da encurvatura? Quanto mais encurvado o shofar, melhor. Quanto mais encurvado o shofar, melhor. Então, tem que esquentar novamente. Olha o fogo voltando aí. Haja fogo, né? Esquentar e amassar o shofar para que ele vá diminuir aqui o tamanho dele e ficar mais curvo. O que é isso? Quebrantamento. Curvatura, ó. Quebrantamento. Humilhação. Rendição. Tudo isso é um processo. Não é legal, gente? Aí encurvou o shofar. Aí a pessoa fala assim: agora eu vou tocar, agora eu vou profetizar, agora eu sou profeta. Agora eu sou profeta. Não, ainda não. Porque
o chofar, ele não vem bonitinho por fora assim, ó. Isso aqui foi trabalhado. O chofar vem assim, ó, rústico. Esse aqui já foi um pouquinho trabalhado, mas dá para ter uma ideia. Ele é rústico. Então tem que trabalhar o chofar, trabalhar o lado de fora, porque depois que trabalha o interior, tem que trabalhar o exterior. Depois que trabalha o interior, tem que trabalhar o exterior. Tem gente que quer trabalhar o exterior primeiro, né? Mas tem que trabalhar a aparência, né? Para quem vai te manusear poder segurar você, ó, com conforto. Deus quer te segurar com conforto. Teu pastor quer te segurar com conforto. Lisinho, brilhante, trabalhadinho. Observa que o tratamento externo fica quase por último. Não é no começo, não. Primeiro tem que tirar a carne, tem que tirar o cheiro ruim, tem que encurvar, tem que lixar. Isso aqui é uma lixa. Uma máquina, igual o esmeril, que vai polindo ali, o especialista vai polindo. Você fala, por que Deus me lixa tanto? Porque Ele está trabalhando você. Está na reta final. E aí, a última fase do chofar. Qual é a última fase do chofar? A embocadura. A última fase é isso aqui, ó. Isso aqui, na verdade, não é simples, não é fácil de fazer, não. Isso aqui é fechado, gente. Isso é um chifre. Então, o especialista precisa enfiar uma broca aqui, limpar e afiar e afinar, para que dê para tocar. Tem chofar, uma vez eu ganhei um chofar gigante, mas não tinha toque, não saía toque, porque a embocadura foi mal feita. E aqui a gente não encontra especialista para fazer. Então, se faz essa embocadura, né, para que uma pessoa consiga encostar no chofar e tocá-lo, tá? E não é qualquer um que consegue tocar o chofar. Deu para receber alguma coisa até agora aí, gente? Me responde aí. Deu para receber alguma coisa até enquanto eu bebo uma aguinha? Então, gente, quem é que toca o chofar? Quem é que toca um chofar? Um chofarim. O que é um chofarim? É uma pessoa que foi ativada para tocar chofar. Entende? É o chofarim. Ah, mas eu não sou ativado. Então você ainda não é um chofarim. Tem muita gente que fala assim, eu comprei um chofar e estou treinando. Não, chofar não se treina, chofar se recebe. Chofar se recebe, é uma unção que desce sobre você e você começa a tocar. Se você está treinando para tocar chofar, você pensa que o chofar é um saxofone, que treina, não é um trompete. É uma unção. Então, eu vou contar como é que eu me tornei um chofarim. Uma vez eu tinha um chofar que eu ganhei, eu comprei, não lembro, muito tempo atrás. E eu fui para uma igreja grande assistir o culto. E eu falei, vou levar meu chofar. E aí, levei. Só que tinha uma escadaria comprida para subir para a igreja. E o povo estava subindo, muita gente. E eu fui subindo, levando meu chofar. Só que eu fui segurando meu chofar de maneira tímida, assim, né? Segurando ele assim, meio tímido, assim. Opa! E de repente, veio um pastor andando atrás de mim. Que ele era, da época, ele era discípulo da Ludmila Ferber. Pastor Ed, uma bênção. E ele falou para mim assim, você foi ativado para tocar chofar? Eu falei assim, nem sei o que é isso. Ele falou assim, dá para perceber que você não sabe pela maneira que você está segurando o chofar. Sem autoridade nenhuma. Você está segurando o chofar como segura qualquer coisa. Eu falei assim, é mesmo? O que eu faço? E ele falou assim, você quer que eu te ative? Eu falei assim, eu quero. E ele me levou para dentro da igreja, num cantinho da igreja lá, na hora que o louvor estava tocando.
E ele mandou encostar o shofar na minha boca. E ele orou por mim, fez uma ministração específica. E ele falou para o anjo de Deus, o anjo que caminha comigo. Ele falou assim: anjo, sopra o shofar. O anjo estava atrás de mim. Quando o anjo soprou, eu senti o vento passando por dentro da minha cabeça e chegando na minha boca. E eu soprei o shofar com autoridade. E ele falou para mim assim: agora toda vez que você soprar o shofar, o anjo vai soprar com você. Mas você precisa tocar com autoridade. E eu caí arrebatado, e Deus fez um monte de coisa. Então, deixa eu ver se aconteceu mais alguma coisa naquele dia que eu possa falar para vocês aqui. Então, naquele dia, eu comecei a tocar diferente. E o legal é que as igrejas que eu vou, desde aquele tempo até hoje, tem muito tempo já, desde aquele tempo, nas igrejas que eu vou, eu levanto o shofar assim, quietinho, ninguém sabe o que eu estou fazendo. Na hora do louvor, na hora da palavra, eu levanto o shofar e falo assim: anjo, enche o meu shofar com a voz de Deus. E eu sinto o shofar esquentar, ou às vezes ele pesa. E eu sei que o shofar está cheio da voz de Deus. Aí eu encosto na boca e toco, pé! E Deus começa a fazer o que tem para fazer. Então, na minha experiência, gente, eu já soprei shofar em lugares demoníacos e as paredes caíram, as estruturas caíram. Não posso dizer os lugares porque eu já fui caçado pela polícia só por dizer, que eles dizem que é vandalismo. Parar na frente de uma estátua de pedra de 4 metros de altura, chamada Baal, e tocar o shofar e aquela estátua cair. Quando você tem esse entendimento. Uma vez eu estava no aeroporto, voltando para casa, e a Polícia Federal tomou o meu shofar dizendo que era arma. Eu tive uma briga terrível para conseguir meu shofar novamente. E eles falaram que era uma arma. Eu falei: não é uma arma. Mas na verdade era. Entende, gente? Agora, cuidado com os curiosos. Shofar não é para curioso. Eu tinha um problema. Toda igreja que eu ia, eu levava o meu shofar. Eu ia pregar geralmente, né? Eu levava o meu shofar. Enquanto eu estou pregando, eu deixo o shofar num cantinho, numa mesa, no carpete. E sempre tem um irmãozinho que pega o shofar lá e fica ali, ó, soprando de qualquer jeito, criança. E uma vez eu fiquei tão incomodado com aquilo que eu pedi a Deus, eu pedi o anjo. Falei: Senhor, eu quero um anjo, para toda vez que alguém colocar a boca no meu shofar, o anjo vai soprar do lado contrário. E eu fiquei observando. E aí veio um homem, pegou meu shofar. Eu vou tocar aqui, pastor, não tem problema não, né? Toca, pode tocar. Quando o rapaz encostou o shofar na boca, o anjo soprou do lado de cá e ele caiu. O vento saiu desse lado aqui, ele caiu deitado no chão, só acordou 2 horas depois. Porque shofar não é brinquedo, shofar não é para curioso, é uma arma poderosa. Nossos olhos não veem, mas quando toca o shofar, além das palavras de Deus, fogo, vento, né, poderes fluem. Eu já toquei shofar no Congresso Nacional, várias vezes, na esplanada dos ministérios, ministério por ministério. Já toquei o shofar no Palácio Alvorada, na época da gestão da Dilma. Já toquei o shofar no Palácio do Planalto, em tantos outros lugares que Deus me levou. Já toquei o shofar no Centro Geodésico da América Latina, lá em Cuiabá. Já toquei o shofar no pé do Brasil, lá em Santana do Livramento, fronteira com o Uruguai. Já toquei no Norte, já toquei no Acre, já toquei no Nordeste. Então, se Deus te dá a ferramenta, é para usar. Alguém comentou comigo aqui no direct, em algum lugar, ou não sei se foi aqui mesmo: eu tenho um shofar, mas eu não toco há muito tempo. Então dá o shofar para alguém que toca, meu irmão. Se você tem um shofar e não toca há muito tempo, talvez não seja para você. Dá o shofar para alguém que toca, né? A irmã está perguntando: mulher pode tocar shofar? Essa é a pergunta mais difícil, né? Porque não existe nada que diga que mulher não pode tocar.
mas incomoda. Geralmente os profetas têm um incômodo com isso e não sabem explicar por quê. Então, é algo a se orar. É uma chave que Deus ainda não trouxe clareza para nós. Eu, pessoalmente, sempre tenho um pé atrás quando eu vejo mulher tocando chofar. Mas respeito, porque eu não sou o dono da verdade, eu não tenho clareza acerca disso. Já vi muitas mulheres tocando chofar, mas há um incômodo. E eu já conversei com outros profetas e perguntei: você sente esse incômodo também? Vários sentem. E as mulheres sempre têm essa dúvida, né? Se elas tivessem certeza, talvez fosse a resposta. Mas como elas têm a dúvida, talvez elas mesmas sintam esse incômodo também. Mas é um assunto que eu não tenho resposta objetiva. Eu estou sendo sincero, né, sobre o que eu sinto. Amém, gente? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Ficou alguma coisa mal explicada? Ó, tem uma irmã dizendo aqui: eu também sinto esse incômodo. Porque nós temos que sentir, né? Ter o discernimento espiritual. Ativação de chofarim, dá para fazer online? Dá para fazer. Não é tão fácil como presencial, né? Como tudo que é online, não é tão fácil quanto presencial, mas dá para fazer. O problema é que o profeta que vai ativar precisa ter certeza de que essa pessoa está apta para receber uma ativação. E ou Deus revela, ou o profeta vai ter que investigar. Ok, gente? Agora, se você sente um ardente desejo de tocar chofar, talvez Deus esteja te chamando. Ora, não mistifique demais também. Ora, pede uma direção de Deus, compra o chofar e vai orando, vai testando, vê se está fluindo. Se não fluir, a resposta já é dada. É igual tocar violão, gente. Tem gente que compra violão e não toca nunca. Então, se o chofar for para você, ele vai se conectar contigo. Na hora que você for comprar, você já vai comprar o certo, vai fluir, porque o chofar ele é parte do teu corpo espiritual. Quando você encosta ele na boca, é como se fosse um outro pedaço do teu corpo. Então Deus vai te ajudar a ter essa ferramenta, tá? É isso, gente. Se tiver alguma dúvida aí, aproveite para perguntar. Não tem, né? Lembre-se, berrante não é chofar. Não se esqueçam disso. Berrante não é chofar. Né? Muito cuidado. Tem um chofar que vende aí às vezes, que ele é um chofar que tem um pedaço de bronze aqui. Bronze? Não, de chumbo. Ele tem chumbo aqui ao redor, com símbolos de Israel. Ele é bonitão. Ele é bonitão. E as pessoas pagam até mais caro por ele, mas não sabem que aquele chumbo ele é colocado para esconder furos do chofar. Então o chofar, na verdade, ele tem furos, que não é uma coisa legal, pode prejudicar o som. Só tem aparência. Tem muita gente que é assim, né? Cheio de chumbo por fora e cheio de furo por dentro. Comprar chofar pela internet é muito difícil. O pessoal está perguntando aí. É muito difícil comprar chofar pela internet, porque você nunca sabe o que vão te mandar. E tem vendedor que tem má fé. Sem contar que, se você vai numa loja, você pode testar qual pega o teu sopro. Né? Então, procure uma loja judaica. Eu prefiro comprar material em loja judaica do que em loja evangélica, irmãos. Qualquer hora dessa, eu vou explicar isso numa live. Eu tenho terror de loja evangélica. Tenho terror. Tudo é mais caro, tudo é de pior qualidade, entende? Tudo é religiosidade, exceto os livros, que a gente sempre encontra um ou outro livro bom. Então vai numa loja, se você é de São Paulo, por exemplo, aí, não sei se tem alguém aqui de São Paulo, vai lá perto do bairro da Liberdade ali,
Depois vocês me chamam, que eu não estou lembrando aqui agora, mas tem uma loja judaica ótima, de alto nível, material de qualidade, né? Eu já levei discípulo para comprar chofar lá. Agora eu não estou lembrando o nome da loja, mas é muito boa. Agora, se não tem jeito, compra pela internet, mas sempre é um risco, tá? É sempre um risco. Chofar fake não existe, existe chofar ruim. Não existe chofar fake. Se é chifre de antílope ou de carneiro, é chofar. Agora, existe chofar ruim, né? Tá bom, gente. O pessoal já está começando a sair, é porque chegou a hora, né? Amanhã teremos mais live, amanhã eu vou pregar, toda quarta-feira eu prego aqui, libero uma unção, abençoo. Então, você que não congrega na igreja há muito tempo, talvez precise de uma cobertura espiritual. Se você não congrega, você pode se aliançar conosco e se tornar conectado ao nosso ministério, tá? E se você congrega, assiste a live, vai ser abençoado também. Amanhã vai ser tremendo. Deus abençoe vocês. Obrigado por estarem comigo aqui. Uma ótima noite. Tchau, tchau.